Eu sou Maria do Socorro, estudante do curso de Pedagogia EAD pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, Polo Santa Filomena, Pernambuco. Esta é a disciplina de Jogos e Cultura Popular, que tem como tema no primeiro módulo, Primeira Infância e as fases do desenvolvimento da criança. Mas quais são as fases do desenvolvimento da criança? A fase do desenvolvimento da criança que chamamos de primeira infância é aquela compreendida desde o nascimento até os 6 anos de vida. Quanto mais nova a criança é, mais individual ela é, ou seja, ela é autocentrada nela mesma. À medida que ela vai crescendo e de acordo com o ambiente que ela está se desenvolvendo, esse individualismo passa por uma transição, chegando a um senso de coletividade. E é bom lembrar que esse senso de coletividade é processo gradual, não é de uma hora para outra esse processo. Ele vai desenvolvendo à medida em que os anos vão passando e, como já falei, de acordo com o ambiente em que a criança está inserida. E o lugar propício para esse desenvolvimento é na pré-escola. Como o próprio nome já diz, a pré-escola é uma preparação para a escola. E é nessa fase de preparação para a escola que deve-se ter muito cuidado com as atividades que são passadas para as crianças nesta fase. E é muito comum se ver que os educadores muitas vezes querem que as crianças fiquem quietinhas, impondo sobre elas essa carga ou uma característica que não é da criança. A criança em fase de pré-escola, ela tem intensidade motora, fantasia e por natureza própria dela, ela está sempre querendo se movimentar. E o ficar quietinha da criança é um condicionamento que os adultos impõem. E muitas vezes esse condicionamento é posto de forma equivocada e que mais atrapalha do que ajuda a criança que está vivenciando esta fase. O professor Álvaro Millen, em sua videoaula parte 1, como forma de reflexão, ele pergunta: o que uma criança sabe fazer de melhor? E é claro que qualquer pessoa que tenha criança em casa ou que já lidou com criança, irá responder que o que a criança sabe fazer de melhor é brincar. E é isso mesmo, elas são especialistas em brincar. Ninguém sabe fazer isso melhor do que uma criança. Então, por que nós adultos muitas vezes queremos tirar isso da criança, principalmente na escola? Quando os adultos tiram ou impedem essa especialidade da criança, que é brincar, e não aproveita isso em benefício da aprendizagem da criança, estamos interrompendo a cultura da criança e levando ela para a cultura arcaica da escola, que muitas vezes não favorecem a aprendizagem delas. Porque é através dos jogos e brincadeiras que a criança aprende a se desenvolver socialmente, estabelece relações, entende sua autonomia, aprende regras, desenvolve o emocional. Além disso, é uma forma segura da criança encarar os medos e as angústias e os conflitos. Desenvolve também o cognitivo, o raciocínio, a atenção, a imaginação, a criatividade, a linguagem, a habilidade motora. Portanto, são inúmeras as vantagens dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento da criança. Jogos e brincadeiras são ferramentas poderosas para o desenvolvimento integral dos pequeninos e são componentes essenciais no processo de aprendizagem da criança. Daí a importância dos jogos e brincadeiras. E esses jogos e brincadeiras não é apenas o brincar por brincar. O brincar na escola é muito mais do que diversão. É parte crucial do desenvolvimento infantil. Os jogos e brincadeiras têm um papel importante no processo de ensino e aprendizagem. Mas por que os jogos e brincadeiras são tão importantes para o desenvolvimento da criança? O brincar, nos primeiros anos de vida, são os primeiros contatos que a criança tem com o mundo ao seu redor. Então, que nós, como educadores,
possamos entender que jogos e brincadeiras são relevantes na aprendizagem das crianças.